No meio dessa confusão toda que nós estamos acompanhando, mais uma tensão diplomática entre os dois países, Brasil e Estados Unidos. Por quê? Nós temos, e aparece aqui em tela, após Putin e Xi Jinping, Lula avalia ligação para Trump. Vamos conversar com a Isabel Mega para entender o que é isso, vem de quê, se exatamente é para tentar ajeitar, ajeitar também seria um bom verbo, mas era azeitar a relação com os Estados Unidos em cima desta crise diplomática. Isabel Mega tem a ver com outros olhares, até porque não bastasse isso, a gente está no meio de um tarifaço enorme, né? Bom dia, Bel. Oi, Elisa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Serve ajeitar, serve azeitar. Só tá difícil, seja um verbo ou seja outro. Ainda assim, é uma sinalização interessante, mas é preciso que a gente explique o contexto no qual o Palácio do Planalto está trabalhando com essa possibilidade de que a equipe do presidente Lula acione a Casa Branca com um pedido de telefonema de Lula para Trump. O Planalto, segundo fontes que eu ouvi, avalia isso no contexto de conflitos globais. Por isso que a gente colocou aqui. Depois de falar com Vladimir Putin, presidente da Rússia, depois de falar com Xi Jinping, presidente chinês, Lula avalia também ligar para Trump. Então, o contexto é importante, porque não seria uma ligação direcionada de Trump. Preciso falar com você sobre a nossa relação, ter nossa DR aqui, porque a gente não anda se entendendo. Vocês revogaram no último ato, inclusive o visto da nossa embaixadora aí nos Estados Unidos. Não é esse o objetivo, e isso foi muito frisado por fontes que eu ouvi agora pela manhã, Elisa. Então a ideia é você ter um escopo ampliado dessa conversa, assim como Lula teve com os dois presidentes que eu acabei de mencionar, e é claro, não dá para a gente tirar o contexto atual de uma relação muito conflituosa. Leia-se crise entre Brasil e Estados Unidos diante de todos os últimos fatos que a gente tem tratado aqui nos últimos dias. Então, se eventualmente Lula e Trump viessem a falar sobre isso, poderia ser algo interessante, poderia ser um bônus também, digamos assim, desse telefonema, ainda que não fosse a intenção original. O que dá para a gente tirar aqui como saldo de análise? Que pode ser uma primeira tentativa do governo brasileiro de tentar botar um pouco mais de panos quentes, pensando a longo prazo em tentar não escalar mais, digamos assim, essa relação que já está muito conflituosa, principalmente quando a gente trata de Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado, que é a figura que o Brasil vê por trás de todas essas ações sucessivas que acabam alimentando uma crise no qual o governo brasileiro vê uma ingerência política, pensando no contexto que a gente vai ter pela frente. Então, são informações que importam. O presidente Lula, inclusive, mencionou isso também em entrevistas que ele deu ontem, e isso acaba reverberando, mas ainda não tem decisão tomada de que Lula vai solicitar esse telefonema a Donald Trump. É algo que fica no radar e que foi colocado pelo próprio presidente da República. Também não temos qualquer linha de avanço em relação à situação da embaixadora, a embaixadora Maria Luísa Viotti. Ela continua nos Estados Unidos sem determinação para que saia de lá. Vamos lembrar que a situação dela não é de legalidade, apesar da revogação do visto. Ela só não pode sair e depois tentar entrar nos Estados Unidos. Ela teria que pedir um novo visto, mas, por enquanto, ela fica por lá em uma situação legal perante as autoridades americanas. Que situação, hein, Isabel Mega? E vem cá, ainda falando sobre essas últimas crises, tanto com os Estados Unidos quanto com a Argentina, né, porque a gente também está acompanhando isso, essa questão com los argentinos, desde que Milei veio ao Brasil, convenção do PL, falou ali no palco, disse algumas questões. Depois esse climão foi renovado durante uma entrevista que ele deu e reiterou ali palavras que o governo brasileiro categorizou como ofensivas. Como é que eles analisam assim, Bel? Existe por acaso, cada mundo é um mundo, assim, o que ocorre com a Argentina é uma coisa, com os Estados Unidos é outra, ou o governo federal acaba colocando meio que tudo num pacote? Essas ações são planejadas, por exemplo? Elisa, na avaliação de fontes que eu tenho escutado bastante ao longo dessa crise toda, primeiro Brasil e Estados Unidos,
agora esse novo capítulo Brasil e Argentina, a visão é de que sim, há uma ação coordenada. A gente falava ontem ainda sobre uma avaliação de que Milei atuaria como uma figura subserviente a Donald Trump. Mas tanto Milei tem seus interesses próprios na Argentina, na avaliação de fontes brasileiras, quanto também o governo Trump, e aí leia-se muito a figura do Marco Rubio, que eu trago aqui de volta, também tem seus interesses. Então, o que une as duas figuras? Uma busca por ativos eleitorais. Os dois países estão já arrumando para um contexto de terem suas eleições por lá. Ano que vem teremos eleição na Argentina e há uma visão de fontes da diplomacia brasileira de que Milei dispara ataques contra o presidente Lula para tentar algo muito além de dar apoio a Flávio Bolsonaro, que é o principal adversário do presidente Lula no cenário eleitoral, mas para olhar para o seu próprio país e eventualmente, se Flávio é o vencedor, isso o ajuda também. Se Lula é o vencedor, a visão de fontes do governo Lula é de que isso daria motivação para a esquerda na Argentina e isso seria ruim para o cenário que Javier Milei pode enfrentar nas eleições no ano que vem. Então, é uma visão com um viés, claro, muito forte da esquerda brasileira sobre como que está havendo esses episódios sucessivos atrás dos ataques reiterados de Javier Milei, que fazem com que a crise esteja longe de ser estancada, sobretudo depois do rebaixamento das nossas relações, com a decisão do governo brasileiro de, por hora, não reenviar o embaixador Júlio Bitelli de volta a Buenos Aires. Ficamos com o encarregado de negócios. E aí, olhando para a figura de Marco Rubio, qual que é a visão que eu também compartilho com vocês? Tem uma avaliação da diplomacia brasileira e é claro que a gente sempre permite aqui as divergências dentro da própria diplomacia, mas uma avaliação mais generalista de que Marco Rubio também está olhando, inclusive, para o potencial de sucessão ali de Donald Trump no governo dos Estados Unidos e que ele procura, de alguma maneira, alinhar a América Latina com o discurso de Rubio e usa a situação do Brasil, as eleições brasileiras, para isso. Então, é como se o Brasil pudesse ser usado de exemplo numa avaliação macro de influência americana sobre a América Latina. Daí que eles entendem que os dois presidentes, e principalmente o presidente Javier Milei e o secretário Marco Rubio, nos Estados Unidos, buscam um ativo eleitoral. A situação do Brasil também acaba abastecendo internamente os interesses eleitorais próprios dessas duas figuras. Isabel Mega trazendo para a gente, então, um olhar sobre a relação diplomática ou não diplomática. E aí, no meio do caminho, né, Bel, fica assim, um lado diz que o outro está sendo politizado. Aí o Brasil fala que os Estados Unidos estão politizando o negócio. Aí os argentinos dizem que o Brasil é que está politizando. Fica um acusando o outro, todos se acusam e a gente aqui, como espectador disso tudo, vai interpretando, né, quais são os movimentos e os interesses eleitorais disso tudo. Isabel Mega, já converso contigo, tá bom? Até já. É que o Theo Cury está aqui já pressionando, por que a gente está tanto tempo falando e não chamou? Ele está com ciúme, Elisa. Ele tá. Ele não se aguenta, mas eu vou dar um jeito nele aqui, tá?